Então vamos lá. Para quem está assistindo ou ouvindo essa gravação no YouTube, seja muito bem-vindo. Está sendo muito gostoso acompanhar a recepção desses ensinamentos lá no YouTube também. Eu fico muito feliz com a verdadeira utilidade de todas as coisas, que não estão nas coisas, mas em quem usa tudo. Então, é muito É muito gostoso sentir a presença de vocês que parece que não estão aqui, nesse aqui agora, aqui, nessa gravação, mas que estão, né? Então, sejam muito bem-vindos. E hoje nós vamos dar continuidade à leitura do capítulo 1, seção 1, Princípios dos Milagres. O capítulo 1 é o significado dos milagres, e a seção 1, princípio dos milagres, e nós hoje vamos começar pelo princípio 24. A gente viu até o 23, pelo que eu marquei aqui, na semana passada. Deixa eu só me encontrar aqui. Então, vamos lá. Para quem está aqui comigo agora, se sentir em algum momento de compartilhar, de colaborar, de contribuir, só levantar a mãozinha, que eu, ou expressar também, eu pauso aqui a gravação e a gente fica junto. Princípio 24. Milagres fazem com que sejas capaz de curar os doentes e ressuscitar os mortos, porque tu mesmo fizeste a doença e a morte. E podes, portanto, abolir ambos. Tu és um milagre, capaz de criar como teu Criador. Tudo o mais é o teu próprio pesadelo e não existe. Somente as criações da luz são reais. Vou repetir a sentença 1. Milagres fazem com que sejas capaz de curar os doentes e ressuscitar os mortos, porque tu mesmo fizeste a doença e a morte, e podes, portanto, abolir ambos. Então, como a gente viu no encontro anterior, a doença, ela é um conflito na mente, né? De acordo com o curso em Milagres, a doença, ela é na mente, ela é um conflito na mente, a culpa, que é deslocada para o corpo, né? É uma forma também, né, em que essa doença ela pode ser projetada no corpo, mas quando a gente vai se aprofundando, doença é tudo que não é amor precisa ser curado. Então é doença no sentido de que não é real, não é criação de Deus, é um equívoco, né? Então, em alguns momentos do livro texto, ele nos lembra que a mente está doente, porque a mente está sonhando com um mundo à parte da fonte, né, à parte de Deus. E a doença é uma ideia, é um pensamento de doença. A morte é um pensamento, é uma ideia. Por isso que nós somos capazes de curar os doentes e ressuscitar os mortos, porque nós fizemos a doença e a morte, é uma ideia, nós fizemos enquanto um pensamento, né? Acreditamos nisso. E podes, portanto, abolir ambos. No momento em que eu olho para a mente, né, e esse pensamento é corrigido, ele é dissolvido instantaneamente, né? Isso não significa que esse corpício aqui vai completar aniversário de 400 anos, né? Não significa que esse corpício aqui, né, eu vou corrigir, que às vezes
a gente tem essa confusão de níveis, né? Ah, então eu vou corrigir a minha mente dessas ideias de doença, eu não vou adoecer, né? O corpo não vai adoecer. E aí é sempre importante a gente lembrar que um curso em milagres é sobre a mente, né? É um livro para a mente e não é sobre o perdão de pessoas, perdoar coisas, mas ideias, né? Corrigir ideias, que são esses milagres, né? Que nós estamos aqui nos propondo aqui, disponíveis para experimentar. Então, a gente pode abolir ambos, até porque a ideia de doença e morte é a mesma ideia, é o mesmo pensamento, né? Tudo aqui é o mesmo, né? É que uma vez que a gente projeta, parece que isso se fragmenta, né? Uma vez projetado. Parece muito que nós vivemos num mundo com 8 bilhões de pessoas, apesar de que a gente não tem uma experiência com 8 bilhões de pessoas, né? A gente não sabe realmente. A gente tem uma experiência limitada aqui. Eu aqui, no que parece ser eu aqui, com os meus relacionamentos, a Célia ali, cada um no universo, num mundo individual, separado, vivendo vidas separadas, mas a gente não tem a experiência aqui de 8 bilhões de pessoas, de tantas infinitas formas, então a nossa percepção ela é extremamente limitada, e por isso que a gente precisa questionar tudo que a gente está percebendo, porque não é real, né? A limitação, ela já mostra que não é real, que tem alguma coisa estranha, né, acontecendo na mente, que parece estar acontecendo, né? Tu és um milagre capaz de criar como teu Criador. Aqui, mais uma vez, quando a gente lê essa frase, a gente pensa, ah, então eu vou criar tudo aqui, né? E é importante a gente lembrar de pedir mesmo por uma clareza em relação a isso, porque a gente está o tempo todo fazendo aqui, né? Fazendo, multiplicando essa ideia de separação. E criar, tem uma parte no livro texto que Jesus diz, criar é amar. E eu acho perfeito, porque ele interrompe qualquer ruído da mente dividida de tentar dar um significado para esse criar aqui de um curso em milagres, né? Então, o criar real, ele é de Deus. O ego faz. O ego não cria, né? Ele só faz, sem qualquer propósito a não ser multiplicar aquele pensamento de separação. A criação, o criar real, único, é de Deus. Então, tu és um milagre capaz de criar como teu criador. A gente faz uso dessa criação de um modo equivocado, e é nisso que a gente precisa correção. Nós estamos usando o nosso potencial, vou colocar entre aspas, porque não é potencial, mas é a palavra que me vem agora, criativo com C maiúsculo, para fazer um tanto de coisas que confirmam a ideia de separação, de que existe dor, de que Deus é cruel, de que eu vou ser punido, de que há culpa, de que eu sou errado, defeituoso, inadequado, que eu não melhoro, né, que eu não sou amado. A gente usa o nosso poder, que é o mesmo da fonte, para criar, para fazer de forma equivocada, né? E é nisso que a gente precisa de ajuda, né, na nossa mente. Tudo mais é o teu próprio pesadelo e não existe. Tudo mais. Tudo mais. E isso a gente vai experimentando muito na prática. Muito assim na prática. A gente vai percebendo que até aqueles sonhos que parecem muito bons,
experiências que parecem muito boas, né, que o personagem, que Priscila gosta muito, no começo parece que não, aí a gente vai se aprofundando e a gente vai percebendo que é dual. Você experimenta o, o ápice ali daquela euforia, daquela alegria, de uma aparente realização, que é falsa, né? Porque a realização verdadeira não é aqui, né? Não é a partir desse sistema de pensamento do ego. E aí, aos poucos, a gente vai percebendo que até aqueles sonhos que a gente considera os melhores também são ilusões, né? E trazem, tem ali a dualidade escancarada, né? Ora a gente ama, ora a gente odeia. E Jesus, ele é muito claro em relação a isso. Algo que você ama agora e daqui a 5 minutos você odeia, nunca teve amor. Você nunca amou verdadeiramente. Se vira ódio em 5 minutos, ou daqui a 3 meses, ou daqui a 2 meses, não era amor com A maiúsculo, né? Era esse amor que a gente aprende aqui, né? Para essa tentativa de realmente fugir daquilo que nós somos, que é o amor com A maiúsculo. Tudo mais é o teu próprio pesadelo e não existe, e é um pesadelo, porque ele vai mostrar toda a dualidade, em algum momento ela vai mostrar a outra face. Em algum momento a gente vai experimentar o contraponto, a gente vai experimentar, a gente vai perceber que já não é do mesmo jeito, muda, muda, tudo aqui muda, né? Somente as criações da luz são reais, eternas, perenes, quietas. Somente as criações da luz estendem, né? Podem ser compartilhadas. Isso é muito importante. Só o amor pode ser compartilhado verdadeiramente. Então, somente as criações da luz são reais. Tudo mais não existe. A gente percebe, a gente experimenta que é uma tentativa nossa, né? É um feito nosso, né? Para realmente esquecer o que nós verdadeiramente somos, né? É uma insanidade, mas é só porque a gente tem muito medo. Porque a gente acredita muito que a gente é muito errado e que a gente cometeu um grande pecado contra Deus e que ele está muito chateado. E que se a gente se voltar para ele, a gente vai ser punida. Então, é só porque a gente tem medo do amor. A gente não tem medo do medo. A gente tem medo do amor. Princípio 25. Milagres são parte de uma cadeia interligada de perdão, que quando completa é a expiação. A expiação funciona durante todo o tempo e em todas as dimensões do tempo. A expiação funciona durante todo o tempo e em todas as dimensões do tempo. Então, a gente vai ver em muitos momentos aqui no livro-texto ele falar do plano da expiação, o plano para a expiação, o seu papel no plano da expiação. E como a gente viu também no começo, né, dos princípios, é uma cadeia mesmo, é uma cadeia, não tem outra palavra, é uma cadeia, né? Então, a oração é o veículo para os milagres, e o perdão é o que está ali como se fosse antes, assim, da expiação completa, né, que é essa correção completa, né, existe um plano da expiação, tem um plano para esse desfazer completo, e todos esses
termos que parecem bem diferentes e separados, na verdade, eles estão totalmente interligados como um só. A oração, o milagre, o perdão completo, a expiação, não tem nada separado. É só para ficar mais didático para a gente entender. Então, milagres são parte de uma cadeia interligada de perdão, que quando completa é a expiação. A expiação funciona durante todo o tempo e em todas as dimensões do tempo. Então, aqui no princípio 26, ele fala para a gente sobre a expiação, sobre o que é expiar. Milagres representam a libertação do medo. Expiar significa desfazer. Desfazer o medo é uma parte essencial do valor dos milagres na expiação. São todos esses pensamentos de medo, né? Essa é uma oração que eu faço, às vezes, quando minha mente parece estar muito, muito cheia, e a gente tem uma tentação, às vezes, de ir para os específicos, entregar específicos, eu sempre recebo esse convite de sentir o que está vivo, que é medo, né? A gente está sempre com medo. Se a gente não está em paz, a gente está com medo. Se a gente não está experimentando amor, é medo. Mesmo que pareça culpa, inveja, dúvida, raiva, ódio, é medo. Para um curso em milagres só existem duas emoções: medo, amor e medo. Amor e medo. Então eu sempre me volto para o que eu estou sentindo. Quando eu estou com a mente muito, muito, muito cheia, aparentemente cheia, esse é um recurso que, nossa, me ajuda muito. O que eu estou sentindo? Sente. É medo. Então, eu entrego esses pensamentos de medo. Que às vezes dá uma tentação de ficar só no pensamento. Que a gente já está aqui observando, né? E aí a gente fica navegando nesses pensamentos, a gente fica nadando com esses pensamentos, a gente fica tomando café com esses pensamentos. A gente não observa só eles, às vezes. A gente tem essa tentação de conversar com os pensamentos, de ficar ali ruminando o pensamento, né? Nesses momentos, sentir salva. Só sente. Simples assim. Chama Jesus e sente. Pergunta para si, o que eu estou sentindo agora? Porque todo pensamento não amoroso é um pensamento de medo, de mundo, de tempo. Então, eu não preciso me preocupar em entender os pensamentos, em analisar os pensamentos. Compreender o conflito também é uma dinâmica do ego, tentar compreender o conflito. Qual que é o treino? Isso nos distrai também. Então, sentir. Tem uma parte no livro-texto que para mim é isso, assim, na minha experiência, né? Nesse momento. Pode ser que daqui a 2 dias, daqui a um dia, isso seja totalmente novo e diferente. Mas tem uma parte no livro-texto que ele fala, eu não sei se eu já falei isso aqui antes, não me lembro. Enfim, se eu falei, é a primeira vez. Porque isso está sendo muito didático para mim, muito, muito importante, assim, nesse momento. Que ele fala sobre a barreira, né? Essa barreira sólida que você está aí, né? De nuvem, de culpa, são só nuvens. Né? Deixa eu, acho que vale eu encontrar aqui, gente, porque olha, isso tem, olha, achei de primeira, Jesus, que maravilha. Está no capítulo 18, na seção 9,
os dois mundos. No parágrafo 6, ele diz assim: essa barreira aparentemente pesada, esse solo artificial que parece uma rocha, é como um bloco de nuvens escuras e baixas que parece ser uma parede sólida diante do sol. Sua aparência impenetrável é totalmente ilusória. Ela dá passagem suavemente aos topos das montanhas que se erguem acima dela e não tem qualquer poder para impedir qualquer pessoa disposta a escalá-las e ver o sol. Não é forte o suficiente para impedir a queda de um botão, nem para segurar uma pluma. Nada pode se basear nela, pois é apenas a ilusão de um fundamento. Tenta apenas tocá-la e ela desaparece. Tenta agarrá-la e nada terás em tuas mãos. Para mim é exatamente isso, sentir. Às vezes a gente está ali vendo a barreira aparentemente pesada, o solo artificial que parece uma rocha. A gente está vendo o pensamento e a gente está no pensamento. Jesus, aqui tem uma barreira. Jesus, essa barreira está pesada. Jesus, essa barreira parece intransponível. Olha como dói essa barreira. Olha como essa barreira parece feia. Olha essa barreira. A gente fica na barreira ali, olhando para ela, que é muito importante. Isso já é um passo, um grande passo no nosso treino. A gente nem percebia a barreira, a gente achava que a gente era vítima da barreira, agora a gente percebe uma barreira. Mas a gente precisa tocar. Se a gente quer realmente sentir o desfazer dessa barreira nas nossas mãos, a gente precisa ir lá e tocar. Sentir. Para mim, esse tocar é o sentir. Importante a gente ver o pensamento. É importante. Mas toca. Sente. Nesse sentir, com Jesus, porque se a gente chamar o ego, vai ser aquele auê. Com Jesus, a gente sente e aí a gente vai perceber que ela nunca existiu, que ela foi dissolvida na nossa mente. Então, esse tenta apenas tocá-la e ela desaparece. Tenta agarrá-la e nada terás em tuas mãos. É esse movimento de deixa eu ver isso aqui. Olha, tá aqui, deixa eu ver o que é isso aqui, deixa eu sentir. Então, é isso que me veio aqui lendo esse princípio. Isso é prático, isso é muito prático, isso é um momento da experiência, de prática, de dar esse passo, pede um movimento. Isso requer um movimento na nossa mente, dentro de nós, né, de tocar. Vai lá tocar, sente. E aí, às vezes, o medo é grande de sentir. Não, mas se eu sentir, vai ser pior, né? E aí o ego, claro, ele vai trazer várias ideias, né, para barrar essa experiência, mas o final feliz de todas as coisas é certo, e a gente com Jesus não tem, nada pode se basear nisso, porque é um fundamento, é a ilusão de um fundamento, né? Então, vamos tocar. Voltamos agora à gravação, porque estávamos aqui na prática, imersas, mergulhadas na prática desses princípios. E vamos voltar agora para o princípio 27. Um milagre é uma bênção universal de Deus, através de mim,
para todos os meus irmãos. O privilégio dos perdoados é perdoar. Não tem ninguém fora da nossa mente. Jesus ele vai falar isso de várias formas. Durante o livro-texto, durante as lições. Não há nada fora da nossa mente. Eu estou sempre ouvindo a minha própria voz. Eu estou sempre falando para mim mesmo. E eu estou sempre perdoando o personagem que eu penso ter feito. No final, o ídolo, no final das contas, o ídolo que eu estou perdoando é Priscila. É esse sistema de pensamento, essa ideia de ego, que aí eu vejo, parece, em vários. Né? O privilégio dos perdoados é perdoar, mais uma vez, esse dar e receber, que é o mesmo, porque não tem ninguém lá fora, eu não estou perdoando ninguém, eu não estou perdoando nada fora, só a minha mente aqui, nesse processo de correção. Então, e é uma bênção universal de Deus através de mim. Então, Jesus, ele é o responsável por apresentar milagres, eles não estão sob controle consciente, sob o nosso controle. Então, ele que é o responsável. Então, tem aquela oração que eu compartilhei em outro momento, que quando eu acordo, eu sempre pergunto, Jesus, quais são os milagres que eu devo apresentar hoje? Que eu acho que tem, acho que nessa são 1, 2, que ele fala, pergunta a mim quais os milagres que tu deves apresentar hoje. Que às vezes a gente quer dizer quais os milagres também a gente quer apresentar. Eu quero milagre aqui, 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 mas eu não sei o que é mais útil no plano da expiação. Então, Jesus, me diz você quais os milagres que eu devo apresentar hoje. E aí, o que for útil, o que está disponível, e aí só ele, a gente não tem controle consciente disso. Né? Toda tentativa de controlar isso é só a gente tentando controlar o nosso treino, né? Controlar o plano. Princípio 28. Milagres são um caminho para ganhar a liberação do medo. A revelação induz a um estado no qual o medo já foi abolido. Milagres são, assim, um meio. A revelação é um fim. A revelação é uma experiência de suspensão, né? De toda a dúvida e todo o medo. Então, aquele momento de comunicação direta ali com Deus, é uma experiência, né? É uma experiência, então não dá para a gente colocar aqui em palavras, qualquer tentativa de colocar isso em palavras não dá para descrever, mas Jesus, ele traz um pouco sobre a revelação, eu acho que na sessão 2, eu acho que é a próxima que a gente vai ler, e tem uma lição, que é a lição 169, que eu até lembrei essa semana em outro grupo de estudos, lá no Olhos do Amor, um parágrafo em que ele fala da revelação também, que é essa experiência aí, entre aspas, final, né, essa experiência de total suspensão do medo, da dúvida, né, de contato aí, de comunicação com Deus. Então, o milagre, ele é um caminho, né, para isso ele é um meio. Então, tem um processo, né, a cura é um processo. Então, tem alguns companheiros poderosos, né, que relatam ter experimentado, ter vivido uma experiência de revelação. Isso é muito abstrato, é uma abstração muito profunda para a nossa mente dual compreender e saber o que significa. Né? Mas a gente vai mergulhar nisso na próxima sessão. Deixa eu ver. Vamos finalizar com esse princípio 29. Milagres louvam a Deus através de ti. Eles o louvam, honrando suas criações, afirmando que são perfeitas. O milagre
esse lugar. Sempre, a lembrança é sempre a mesma. Você é o Filho de Deus, não há pecado, não há culpa. Você é perfeito. Afirmando que as criações são perfeitas. Então, todo esse processo é para a gente ver esse equívoco, nós estamos equivocados. Você é o Filho de Deus, completo, curado e íntegro. Cada experiência que a gente pensa ser pequena aqui, de milagre, de correção, que a gente acha muito que é pequena, porque o ego gosta de fazer essa classificação. Lá em última instância é isso. Você ainda é o Filho de Deus, completo, curado e íntegro. Você ainda é como Deus te criou. Sempre, Jesus sempre vai nos trazer essa lembrança. O milagre, né? Essa correção sempre traz essa lembrança e afirma que as criações de Deus são perfeitas ainda, não importa o que você pensa ter feito. Curam porque negam a identificação com o corpo e afirmam a identificação com o espírito. Corpo, toda a ideia de corpo, né, de dualidade, de tempo, espaço, né, dessa identificação aqui, então, tudo isso é dissolvido quando o milagre chega, a gente se lembra por um instante santo, um breve instante santo, que parece breve no tempo e espaço, que nós não somos um corpo, mas livre, né? E aí, todo dia a gente entrando em contato com essa ideia através de uma lição, aí no outro dia mais uma lição, aí depois outra e outra. Esse é o treino da mente, né? Até aquele momento em que a gente parece que um novo caminho se abre na nossa mente, né? De tanto a gente estar ali treinando, treinando e fazendo contato com essas ideias, por isso que as lições, elas são muito importantes, mesmo que a gente não entenda, mesmo que a gente não acredite, mesmo que a gente ache loucura, mesmo que a gente não sinta nada, não é sobre esse sentir aqui, individual do corpo, existe um trabalho, um plano ali, né? Tem um currículo, né, do Espírito Santo. Então, todos os dias entrar em contato com essa ideia, ela, um novo caminho se abre, né, em nós, que é esse caminho, essa lembrança de retorno. Então, que a gente se lembre disso sempre que parecer muito difícil, que as lições, às vezes algumas lições parecem ser muito, muito, muito abstratas e muito, muito impossíveis de serem praticadas. Não, na verdade é muito simples, é porque a gente está buscando a compreensão nesse nível aqui, o sentimento, a sensação, não precisa. A gente só tem que descansar. Nosso trabalho é descansar e só praticar o que está sendo pedido, né? Então, eu sinto que é isso por hoje. Vou marcar aqui que a gente leu até o princípio 29. Então, no próximo encontro, a gente volta no princípio 30. Então, para quem está assistindo a gravação, estamos juntos até o próximo encontro. Vou finalizar aqui.